Bom dia, hoje Gênesis no capítulo 17. O capítulo 17 ele é muito bonito, muito interessante. Deus havia vindo fazendo promessas a Abraão. Quando Abraão tinha 75 anos de idade, Deus mandou que ele contemplasse o céu estrelado e fez a promessa de que ele teria herdeiros e sua descendência seria tão numerosa como as estrelas que não se pode contar. Abraão creu na promessa de Deus, mas Deus não deu detalhes da promessa. Então ele aguardou por muitos anos. Agora ele já está com 99 anos. Havia passado-se 24 anos. Como Deus não havia mencionado especificamente o caso de Sara, ele terminou deduzindo que o filho não seria com Sara. E foi nesse contexto que ele aceitou, então, gerar um filho na sua serva Agar, e agora Ismael estava com 13 anos de idade. Porém, quando Abraão já está com 99 anos, o Senhor aparece novamente para ele e confirma a promessa que ele havia feito, e faz uma aliança com Abraão. Na verdade, até este momento o nome dele era Abrão e de sua esposa Sarai. E nessa aliança que Deus está confirmando com Abraão, Deus muda o nome dele de Abrão para Abraão e de Sarai para Sara. Todas as vezes que qualquer pessoa entra em aliança com Deus, a sua vida muda. E Deus algumas vezes mudava o nome dos seus servos, aqueles que estavam entrando em aliança com ele, para mostrar um novo rumo que a vida tomaria dali para frente, uma nova história, um novo começo. Só então, agora, quando Abraão está com 99 anos, Deus diz que o herdeiro prometido nasceria de Sara. Abraão estava pensando que seria Ismael e até pleiteou com Deus. Mas Deus prometeu que abençoaria também a vida de Ismael, mas não cumpriria a promessa por Ismael. Ismael, ele era fruto da engenhosidade humana, não da capacidade simplesmente de um homem ou uma mulher gerar um filho, mas de tentar encontrar uma solução para uma promessa de Deus. Deus não aceitou esse tipo de arranjo. A criança não tinha culpa, a serva não tinha culpa nenhuma, mas ali não se cumpria a promessa de Deus. Deus iria dar o filho da forma impossível, quando Sara tivesse passado qualquer possibilidade para ela e também para Abraão. Então é que o filho nasceria. E agora, quando Deus estava confirmando essa aliança com Abraão, ele colocou um sinal distintivo que Abraão, se aceitasse a aliança, deveria fazer. Era o ritual da circuncisão. Ali, aos 99 anos de idade, Abraão foi circuncidado. E todos os seus descendentes deveriam passar pelo sinal da circuncisão também. Era uma marca de ser um povo distinto e separado. Deus nunca quis que seu povo em nenhum tempo, muito menos agora, fosse um povo semelhante em todos os aspectos às pessoas do mundo. De forma nenhuma. Deus sempre quis que seu povo fosse distinto, fosse identificado por um relacionamento com ele. É verdade que, como diz o apóstolo Paulo no livro Atos dos Apóstolos, o ritual da circuncisão já acabou. Ele cumpriu um propósito, e o propósito já foi cumprido. Agora nós somos identificados pela aliança com o Senhor quando nós somos batizados nas águas e também do Espírito Santo de Deus. É neste momento que nós estamos entrando para a família do Senhor. E todos aqueles que creem em Deus e aceitam a aliança do Senhor, estes também são filhos de Abraão. São herdeiros das promessas que Deus também fez a Abraão. Toda a obra de salvação que Deus faz, qualquer um em qualquer tempo e lugar que aceita, passa a ser parte da família da fé e também espiritualmente se torna herdeiro de Abraão, das mesmas promessas que Deus havia feito. Mas há um ponto bastante importante aqui. Está no primeiro versículo, diz bem assim: quando atingiu Abrão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e sê perfeito. Então ele é um Deus extraordinário. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele é o Deus que é o Deus vivo e é criador dos céus e da terra. Todos os outros povos, e Abraão estava bem conhecedor desse fato, adorava diversas divindades que eles mesmos fabricavam com suas próprias mãos ou com sua imaginação. Uns adoravam ídolos na forma de homens, de pessoas, de animais, outros adoravam objetos e outros adoravam os astros celestiais. Mas estes nunca foram deuses de fato.
O único Deus verdadeiro é o Deus que estava se comunicando com Abraão, é o Deus que nós nos propomos servir também. Mas além de fazer a sua identificação no versículo 1, Deus diz para Abraão: anda na minha presença e ser perfeito. Como disse o apóstolo Paulo, sem santificação ninguém verá o Senhor. Qualquer pessoa que tem expectativa de se encontrar com Deus e viver e receber a eternidade, a imortalidade, precisa passar pelo processo de santificação. Quando Deus diz para Abraão, anda na minha presença e ser perfeito, ele está falando exatamente da obra de santificação. Mas observa a ordem das palavras, elas são extremamente importantes. Deus não diz assim, ser perfeito e anda na minha presença. Mas é o contrário, anda na minha presença e ser perfeito. É quando o homem se dispõe a andar com Deus, e o andar com Deus é se relacionar com Ele, é ser obediente à sua palavra, à sua revelação. O resultado natural é o homem ser transformado, ser santificado, ser libertado da escravidão do pecado. Para todas as pessoas que querem viver uma vida nova, Deus diz, anda na minha presença. E o resultado, você será perfeito. Você se identificará comigo. O seu caráter será transformado pela contemplação da minha pessoa e do relacionamento comigo. E assim você será um homem ou uma mulher santificados, pois o que santifica, Deus está dizendo, é a presença dele. Anda na minha presença, Abraão, e você será um homem perfeito. A marca mais distintiva do ser humano sem Deus é a injustiça. Jesus, ou o Pai, ou o Espírito Santo, são marcados por atributos maravilhosos, e entre eles está a justiça. Tanto é que Jesus foi identificado como Senhor Justiça Nossa. Andar na presença de Deus e se tornar perfeito ou se tornar santificado é o mesmo que se tornar justo. O mundo é marcado por homens injustos e por pessoas justificadas, que foram transformadas por Deus, perdoados e regenerados. E a todos que vivem nessa terra, que ouvem a mensagem do Evangelho, o Senhor convida também, como convidou a Abraão: vem andar na minha presença e você também será perfeito. De injusto você se tornará uma pessoa justa. Quando Jesus pregou o famoso Sermão da Montanha, registrado em Mateus no capítulo 5, no verso 6 ele dá uma bem-aventurança, ele diz bem assim, bem-aventurados aqueles que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Quando o homem sente o desejo de viver uma vida justa, de ser realmente libertado da escravidão e do domínio do pecado, para que sua nova vida possa honrar a Deus. Quando ele tem esse desejo profundo e ele está buscando, a palavra do Senhor Jesus disse que essa pessoa será saciada. E voltando para a história de Abraão, isso tem uma aplicação muito importante para a gente, porque nas palavras do Senhor, através do profeta Isaías, no capítulo 51, verso 1 e 2, ele diz bem assim, ouvi-me vós os que procurais a justiça, os que buscais o Senhor. Olhai para a rocha de que fostes cortados, e para a caverna do poço do qual fostes cavados. Olhai para Abraão vosso pai, e para Sara que vos deu a luz, porque era ele único quando eu o chamei, o abençoei e o multipliquei. Para todas as pessoas que buscam a vida de justiça, o Senhor diz bem assim, olha primeiro para mim. Eu sou a rocha. Jesus é a pedra angular que foi rejeitada pelos construtores, mas por Deus foi eleita e preciosa. É sobre essa rocha que a igreja do Senhor está fundamentada. Na visão que Daniel teve para interpretar o sonho do rei Nabucodonosor, ele viu que uma pedra descia do céu, destruía a estátua e enchia toda a terra. Aquela pedra representa o Senhor Jesus. Ele é a rocha que desce do céu para tomar o domínio deste mundo que foi usurpado por Satanás e agora está sob o domínio de homens ímpios. Então essa rocha que ele manda olhar é para ele mesmo. Queremos justiça? Contemplemos o Senhor. Ele é o Senhor, justiça nossa. Mas ao mesmo tempo ele também diz, quer justiça? Olhe para a história de Abraão e para a história de Sara. Abraão era único, não tinha ninguém de sua descendência. E eu fiz uma promessa para eles. E quando já era impossível aos olhos humanos que a promessa se concretizasse, quando Abraão e Sara já eram verdadeiramente idosos e passado da época da fertilidade, eu cumpri a promessa e dei o filho que eles estavam esperando. Então, se vocês almejam ter uma vida de justiça,
Querem ser perfeitos como eu falei que Abraão poderia ser? Então, contemple para mim a pessoa. É na contemplação de minha pessoa que vocês serão transformados. Mas medite na história da vida de Abraão e Sara. Eu cumpri a promessa que fiz na vida deles de lhes dar um herdeiro, e eu dei quando era contra todas as possibilidades. Você é um homem e uma mulher ímpio e injusto, mas eu estou dizendo que eu posso trazer você de novo à condição de quando eu criei o ser humano para viver nessa terra. Eu disse para Abraão que se ele andasse na minha presença, ele seria perfeito. E eu disse que se você não se tornar santo, você jamais me verá. Então vocês podem pensar que é impossível um pecador se tornar um santo, um injusto se tornar um justo. Mas Deus está dizendo: se você olhar para mim e confiar na promessa que eu estou te fazendo, assim como Abraão confiou, da mesma forma que eu dei o herdeiro para eles, eu darei essa vida nova para vocês também. Tão somente precisa confiar em minha palavra e andar comigo, porque no andar comigo está o segredo para essa vida vitoriosa contra a tentação, contra o pecado e contra essa degeneração da raça humana. Pois eu posso restaurá-los. Eu posso prepará-los para viver na minha presença e na companhia de anjos santos também. Confie, acredite e busque, pois todo aquele que tem fome e sede, certamente eu o saciarei.